o Álvaro Dias, ele que foi embaixador do Chile no Brasil na época do governo Lula, e vai falar com a gente agora. Boa noite, Álvaro Dias, prazer falar contigo. Boa noite e saludos a todos os espectadores do TVT. Maravilha, maravilha. Boa noite. Álvaro, hoje a população chilena foi às urnas para decidir aí por um plebiscito que vai decidir aí a nova constituinte do país. Lembrando que a população chilena foi às ruas aí em protestos por conta de tudo que vem acontecendo, com violência, truculência da polícia, das forças de segurança, enfim, e todas aquelas manifestações lá atrás resultaram aí nesse plebiscito de hoje no Chile, que vai decidir aí a nova constituinte do país. Constituinte essa que vinha desde a época do Augusto Pinochet, não é, Álvaro? Você pode falar para a gente o que você tem de informação do dia de hoje no Chile sobre esse plebiscito? Hoje tem um plebiscito e tem duas perguntas. A primeira é se você quer uma nova Constituição ou não. A segunda pergunta, qual é o tipo de assembleia que você quer? É uma assembleia mixta, que 50% de parlamentares e 50% de constituintes eleitos popularmente. Isso é uma opção. A segunda opção é 100% dos constituintes eleitos popularmente. Deixa eu ver. Deu para escutar? Sim, perfeito. A gente te ouve muito bem. Então, a participação, as urnas fecham às 8 da noite, que é a mesma hora do Brasil. Daqui a meia hora. Então, a gente não sabe ainda os resultados. Ainda não sabe. Mas sim sabemos que a participação foi muito alta. E muito além das eleições passadas, do ano 2017. A gente já tem os resultados de França, Japão, Hong Kong, Nova Zelândia e Austrália, e aí a proporção é 90% da população que está, dos votantes que está por a nova Constituição e 10% que está contra a nova Constituição. Eu acho que aqui será aprovada a ideia de nova Constituição. Eu acho também que será aprovada a ideia de uma convenção constituinte com 100% dos eleitores eleitos popularmente. E Álvaro, que perspectiva você tem no processo dessa constituinte que poderia se iniciar, né, no Chile após o plebiscito? Você acredita que esse processo ele já começou com a participação de mobilizações sociais, por exemplo, desde o ano passado? Exato. O que facilitou um acordo político foi o que a gente chama aqui em espanhol o estallido social, que foi a maior rebelião popular da história do Chile. Nunca se viu algo parecido na história do Chile. Já teve rebeliões populares no ano 55, no ano 48, no século passado, mas o que aconteceu no outubro do ano passado foi um nível de
mobilização nunca antes visto na história do Chile. Então, é importante tomar isso em conta. Isso forçou a direita, que nunca quis mudar a Constituição, exceto algumas reformas importantes, a discutir a ideia de uma nova Constituição. E isso foi um acordo firmado no Congresso no ano passado, em novembro. E isso possibilitou o referêndum, o plebiscito, que foi feito, que está sendo feito agora. Depois, em abril do próximo ano, se elegem os constituintes. E aí vem o início da Assembleia Constituinte, o que no Chile se chama Convenção Constituinte, e isso vai durar um ano, aproximadamente. E depois tem o plebiscito de aprovação da nova Constituição. A novidade dessa Assembleia Constituinte é que 50% dos membros da Assembleia Constituinte têm que ser mulheres. É a primeira vez na história do mundo que tem uma constituinte com paridade de gênero, o que eu acho que foi uma grande conquista das mulheres, porque as mulheres tiveram uma grande mobilização popular nacional que gerou um acordo para paridade de gênero na Constituinte. Agora, Álvaro, mediante tudo isso, como fica a situação do presidente Piñera nessa questão? Independente de qualquer resultado que venha, né, sair aí das urnas aí desse plebiscito, o grande perdedor de tudo isso aí é a administração Piñera, na sua avaliação, ou não, o Álvaro? Eu acho que o presidente Piñera perdeu, a direita perdeu, especialmente a direita mais extrema. Foi uma grande derrota da direita e vai ser uma derrota hoje da direita, da direita mais extrema, porque tem uma parte da direita que está apoiando a ideia de uma nova constituinte, o que é bom. Eu acho que é um passo positivo. Eu acho que Piñera, a gente tem, Piñera deixa o poder no ano, em março do ano 2022. Mas eu acho que o resto do governo de Piñera já é um governo que já não tem mais iniciativa. Já é um governo sem capacidade de fazer grandes mudanças. Então, tudo vai ser decidido na Constituinte e nas próximas eleições. Por outro lado, o grande desafio da oposição para ganhar é unidade da oposição. E a gente não tem ainda unidade da oposição. Eu acho que esse é o grande problema nosso no Chile. E temos, primeiro, que ter unidade para a Constituinte, ter uma lista única de candidatos para a Constituinte, e depois fazer um acordo para os candidatos a governadores regionais, para os prefeitos e também para os deputados. E ainda isso não se conseguiu. Esse tem que ser um acordo com um programa aceito e tem que ser um programa de grandes mudanças em previsão social, em saúde e também na reforma tributária. A gente precisa, o Estado chileno precisa de uma grande reforma tributária, até dos 5 pontos do PIB. E esse é um grande salto que ainda em poucos países se tem feito.
Então, o desafio é muito grande e eu tenho esperança que consigamos a união da oposição, que é o nosso desafio, verdade? Deixa um pouco explicar isso. Se lembram do França no ano 1968, 68. Nesse ano teve a grande explosão de maio do ano 68, que foi uma grande mobilização da juventude francesa. Mas o grande problema que a gente teve foi que em julho do ano 69 triunfou a direita, com De Gaulle, que foi eleito presidente. Por que aconteceu isso? Foi porque a esquerda não conseguiu unidade. O que deve acontecer no Chile é que temos que conseguir unidade, porque senão o próximo governo a gente não sabe quem ganha. Seria terrível que fosse um governo de direita, verdade? Então, eu acho que precisa ser um governo de esquerda e do centro para fazer grandes mudanças, com as grandes maiorias do país. E Álvaro, há quem diga, né, que as mobilizações sociais iniciadas desde Deu perfeitamente, explicou perfeito. Que essas mobilizações sociais vinculadas desde outubro do ano passado... Você não consegue me escutar? Agora sim. Então, retomando a minha pergunta, há quem diga que as mobilizações sociais iniciadas em outubro do ano passado levará a um Chile que vai sepultar definitivamente o legado de ditadura do Augusto Pinochet, né? Você concorda com essa previsão? Qual que é o seu ponto de vista? Que as mobilizações esse processo vão sepultar definitivamente o legado do Pinochet. Eu acho que sim. Tem várias questões que estão em jogo com a nova Constituição. A primeira questão são os direitos sociais. Na Constituição do ano 80, por exemplo, tem direito social de acesso à saúde, mas não diz o direito social de saúde e que o Estado tem que garantir isso. Verdade? Tem o direito social para a livre eleição da educação. O que quer dizer que os pais decidem o colégio onde colocam seu filho. Mas não diz o direito social para uma educação de qualidade para todos, verdade? Sem discriminação. Isso é fundamental. E tem outros direitos que a Constituição do ano 80 limita, verdade? Do ponto de vista econômico, a Constituição ela estabelece um direito de propriedade quase absoluto. Não reconhece que esse direito de propriedade tem que ser um direito de propriedade com uma função social, orientado para o bem comum. Tem que respeitar o bem comum. É fundamental. Esse direito de propriedade tem que ter limites, não pode ser absoluto. E também tem a ideia do Estado subsidiário, que não é a ideia europeia. O Estado subsidiário é a ideia de um Estado que praticamente não tem intervenção na economia, porque os privados podem fazer a labor, quando eles podem, o Estado não pode intervenir. A gente precisa de um Estado na economia muito mais ativo, com capacidade de impulsar o desenvolvimento justo e sustentável do Chile. Isso é fundamental. Tem uma terceira questão muito relevante, que é a questão dos povos indígenas.
o Chile tem uma dívida histórica com os povos indígenas. Os mapuches, que o mais importante deles, tiveram uma guerra de 300 anos contra o domínio espanhol e também contra o Estado chileno. Eles firmaram pactos. É o único povo da América Latina que conseguiu fazer um pacto com a coroa espanhola que delimitava o território do povo mapuche, que não foi respeitado e que foi invadido pelo Estado chileno. E hoje tem um conflito que dura décadas e décadas e centos de anos que não está resolto. A gente precisa de um Estado plurinacional, com autonomia para os povos indígenas. Essa é uma terceira questão relevante. A quarta questão relevante que eu coloco é a questão do sistema político. O Chile tem um sistema hiperpresidencialista, e onde o Congresso praticamente não tem capacidade de iniciativa. Precisamos de um sistema com maior equilíbrio. Tem ideias que até parte da direita acha que seria interessante explorar, que a ideia é um sistema semipresidencial, inclusive um sistema parlamentar. Isso vai ser um tema debatido na Constituinte. E, finalmente, o outro problema que a gente tem é que é um Estado muito centralista. Santiago é onde está o poder. E precisamos de um Estado muito mais descentralizado. Então, precisamos de governos regionais com muito maior autonomia, com orçamento, com eleições democráticas, etc. E isso vai ser também um tema muito relevante. A demanda das regiões do Chile são muito importantes. Aliás, essa é uma questão que faz praticamente 2 séculos em questão. No começo quando o Chile foi independente, teve uma constituição federalista, como no Brasil, mas depois foi substituída por uma constituição centralista, coisa que foi repetida na Constituição do ano 25 e que foi reforçada com a Constituição do ano 80, feita durante a ditadura de Pinochet e a ditadura militar, verdade? Essas são as questões que a Constituinte vai discutir. Vai ser uma Constituição mais curta, porque aí vai ter a Constituição atual é muito comprida e tem artigos que não precisam estar na Constituição, tem que estar nas leis, mas não na Constituição. Então vai ser bastante mais curta. Eu acho que isso vai ser um passo muito significativo. E eu acho que o clima político no Chile vai mudar. Porque eu fui a votar hoje, na manhã, e eu vi muito jovem votar. E vi que aqui não tem votação eletrônica, aqui tem votação com papel e caneta, e vi muito jovem nas mesas como mesário. Então, isso é uma mudança generacional muito importante, porque esses são os jovens que vão conduzir o país nos próximos 40 anos. Então, é uma mudança muito importante. Eu acho que o encaminhamento político da protesta social é fundamental para o futuro democrático do Chile. Pois é, Álvaro, você tocou num ponto muito importante, que foi essa questão da proteção social, né? Você exemplificou muito bem a questão da educação, mas o Chile tem um grande problema, que é essa questão do fundo de pensões, né? Essa questão da aposentadoria,
que coloca milhares de chilenos aposentados aí, praticamente na linha da pobreza, que não consegue sobreviver com a pensão que recebe da sua aposentadoria, porque lá o regime era totalmente complicado e privatizaram por completo essa questão do fundo de pensão chileno. Você acha que essa Constituinte também pode sinalizar para que mude essa questão e que os pensionistas, os aposentados chilenos consigam ter uma aposentadoria digna no final de suas vidas ou não? Eu acho que a Constituição... o que acontece no Chile, como você bem falou, o fundo de pensão... perdão, estou com um iPhone e tenho problemas para estabilizar o iPhone. Me Tranquilo, desculpe. tudo bem. Tudo bem. Então, para explicar, o fundo de pensão, o sistema previsional chileno, foi fundado não pela Constituição do ano 80, mas sim por uma lei. E é um sistema que se chama de capitalização individual, que, na verdade, é um sistema de poupança forçosa. Sorte que, lá no Brasil, a oposição derrotou a proposta de reforma que o Guedes e Bolsonaro fizeram lá, que era uma loucura completa. Adoptar o sistema chileno era uma completa loucura lá no Brasil. E sorte que vocês conseguiram derrotar essa iniciativa. Eu acho muito bem que a oposição fez lá, a esquerda fez lá no Brasil. Hoje, o clima, a maioria imensa da população quer uma mudança no sistema previsional. Queremos passar um sistema previsional muito mais solidário. Queremos elevar as pensões das pessoas que estão chegando a 65 anos, as aposentadorias. Eu achamos de fundamental importância. Provavelmente, essa será a grande reforma do próximo governo, se é um governo de centro-esquerda. Até este governo está pensando numa mudança, mas esse governo está pensando numa mudança que é uma maquiagem do sistema, que é manter o sistema muito mais solidário, que assegure para as pessoas de baixa renda, no transcurso da vida, uma aposentadoria digna, equivalente, ao menos, ao salário mínimo. A gente acha isso e a gente luta por isso. Eu sou economista e a gente tem propostas que abarcam toda a oposição nesse sentido. Eu acho que vai ser a grande luta da gente. A outra grande reforma é a reforma do sistema de saúde. 80% da população se atende no sistema público de saúde, mas o orçamento tem que ser incrementado. E 20% da população mais rica se atende nos seguros privados. A gente quer um seguro universal solidário. E isso é importante, porque isso, que 100% da população esteja coberta por um sistema de saúde muito mais solidário que tem hoje. Agora, essas duas reformas precisam da reforma tributária, porque isso é muita grana. E tem que ser pensadas para o longo prazo, verdade? Tem que ser pensadas, o sistema previsional tem que ser pensado para os próximos 40 anos. E o sistema de saúde também. A gente tem que trabalhar nessa perspectiva, verdade? Então, isso é fundamental, um governo de centro-esquerda, verdade? Agora, a Constituição vai dar alguns sinais, mas vai ser muito geral, porque isso não se define na Constituição, se define nas leis. Perfeito. Álvaro,
Obrigado pela gentileza de trazer aí os esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui da TVT e também para os ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre o plebiscito de hoje no Chile, é aí que vai decidir aí a nova Constituinte soberana do país. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, muito obrigado Álvaro. pela invitação, convite. Até mais.